Estamos no segundo episódio do podcast Direito Hoje. Será um prazer enorme hoje tratar sobre um assunto que de fato faz a economia girar. Nós vamos falar do direito empresarial com um especialista que vai nos apontar caminhos que facilitam uma gestão societária da melhor maneira possível, que faça com que as empresas tomem consciência da necessidade de administrar, de reorganizar, de organizar, enfim, de se precaver, de se preparar para esse mercado. E eu passo a palavra agora para o nosso especialista, doutor Fábio Miranda. Com ele a palavra para fazer as apresentações iniciais. Doutor Fábio, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, agradeço muitíssimo o convite da Direito Hoje para participar desse podcast e falar um pouquinho de direito empresarial. É muito importante a gente estar tratando desse tema. O direito empresarial é uma área muito específica do direito e pelo cenário de modernização dessas relações econômicas, eu acho que é bem salutar a gente tratar um pouquinho do direito empresarial e como é que ele atua para regulamentar essas relações jurídicas. Muito bem, doutor. E eu vou começar com uma pergunta minha. Ótimo. Normalmente, quando a gente ouve falar em direito empresarial, aí vem na nossa mente, e não é só na mente da população, da sociedade em geral, na mente de muitos advogados, doutor, e eu me incluo nisso. A gente pensa que o direito empresarial é apenas para aquelas grandes empresas, né, para multinacionais, quando, na realidade, hoje as empresas pequenas, médias, também precisam desse advogado que esteja ali auxiliando os seus gestores, não é verdade? É verdade. O direito empresarial é o direito que regulamenta todas as empresas, né? Não importa o tamanho, né, doutor? Não importa o tamanho. As relações jurídicas empresariais são estabelecidas dentro desse escopo do direito empresarial. Sim. Né? E quando a gente fala do cenário piauiense, mais ainda, nossa realidade empresarial não é de constituição de grandes empresas, de empresas multinacionais, né? Nós temos Sim. grandes grupos empresariais, mas o alicerce, a nossa base empresarial aqui é composta de pequenas e médias empresas. Sim. E daí a importância também de um assessoramento técnico para poder essas organizações funcionarem a contento. Então, a gente, já que o direito societário, ele cuida dessas relações internas dentro da empresa, a gente pode dizer que ele foca mais no contencioso, judicial, ou no administrativo, extrajudicial, na prevenção? Como é que é mais a atuação do advogado empresarial, doutor? Então, na verdade, quando a gente fala de direito empresarial, o direito societário é somente uma dessas partes, né? Sim. Do escopo do direito empresarial, né? Então, nós temos contratos empresariais que são notadamente específicos, tem as próprias relações societárias. Antigamente, Adriana, a gente tinha a imagem do advogado empresarialista como sendo um advogado muito focado para resolver crises empresariais. Sim. Quando ele já estava judicializado. Com a modernização dessas relações jurídicas, o papel do advogado empresarialista ele vem antes de qualquer conflito. Então, a prevenção de conflitos e até mesmo a resolução desses conflitos empresariais fora do âmbito judicial. Tem muita obra que está sendo escrita, que vem sendo escrita, que tem refletido o custo do judiciário para o empresário. Não o custo propriamente só o financeiro das custas judiciais processuais, mas o custo do tempo na resolução desse conflito. Então, prevenir, remediar fora do âmbito judicial é mais rápido e mais barato. Então, eu costumo dizer até o seguinte, que o melhor processo é aquele que não existe. Para o empresário também essa máxima vale. Então, a advocacia preventiva, para estabelecer processo de governança, para poder regulamentar o funcionamento com o menor impacto de crise para o empresário, eu acho que é o grande norte da advocacia empresarial hoje. E o senhor poderia pontuar para a gente quais são esses
principais problemas, né, que as empresas enfrentam antes de chegar a um processo e depois de chegar ao processo, né? Quais são esses problemas internos das empresas? Como é que se dá isso e o apoio que o advogado tem nesse papel? Veja só, eu acho que nós estamos passando por um processo de transformação das empresas como um todo. Você tinha algumas empresas, vamos dizer assim, tradicionais, e você tinha os processos internos muito engessados, geralmente as empresas, principalmente familiares, que foram sucedidas, a cabeça do empresário mudou um pouco. Então, veja, os conflitos existem, naturalmente, mas eles podem ser remediados com a construção de contratos muito bem feitos. Eu acho que os documentos internos, quando a gente fala assim, documentos internos, são todos aqueles que fazem a regulamentação dos negócios da empresa, sejam contratos com terceiros, contratos com fornecedores, contratos de trabalho, aí já um pouquinho mais voltado para a parte trabalhista, os procedimentos internos, a área de governança corporativa, a área preventiva, compliance, tudo isso faz com que você mitigue esse problema. E o advogado empresarialista, ele tem um olhar específico para poder fazer a mitigação disso. E quando não se consegue resolver isso nesse cenário administrativo, vamos dizer assim, extrajudicial, já que esse complexo documental ele precisa ser muito bem estabelecido, você também tem uma maior segurança jurídica na contratação. Quando você faz um contrato bem feito, por exemplo, você tem uma melhor perspectiva de enfrentar a questão no judiciário. Sim. Então, por exemplo, a gente se depara muito, alguns grupos empresariais nos procuram e, às vezes, o problema é simplesmente a qualidade dos contratos. Contratos que são genéricos, mal feitos, mal redigidos, que não atendem efetivamente à perspectiva do negócio dele. Muito genérico. E a gente faz toda uma análise e adaptação desses contratos para poder trazer uma maior segurança jurídica. Eu costumo dizer o seguinte, que segurança jurídica ele é talvez a estrutura invisível do desenvolvimento. Então, quando você tem nos instrumentos contratuais, nos instrumentos negociais, uma segurança jurídica, você está trazendo desenvolvimento também para aquela empresa. Doutor, o senhor está falando aí, a minha cabeça está assim fervendo, porque eu estou analisando empresas que eu conheço e que abriram mão de ter esses contratos bem feitos, bem elaborados, bem amarrados, digamos assim, né? Porque, assim, um contrato genérico, ele vai encaminhar aquela empresa para, talvez, situações pode ser constrangedoras, prejudiciais financeiramente. Agora, quando o contrato, como o senhor bem falou, quando o contrato é bem elaborado, bem redigido e que trabalha as questões internas daquela empresa, né? E aí eu quero que o senhor fale um pouquinho de empresas que são administradas de maneira familiar e empresas que abrem mão desses gestores ser aquele clã familiar e colocar um terceiro, um CEO de fora. Qual é a sua visão sobre... Porque fala-se muito, eu não sei se é mito, se é verdade, mas empresa familiar dá muito problema? Dá. Assim, eu imagino o seguinte, quando a gente fala de sociedade empresária, principalmente quando falando em empresa do ponto de vista de conjugação de esforços de pessoas, existe um elemento interno que a gente chama de affectio societatis, que é justamente a ideia que duas pessoas ou mais se unam e tendem a se manter unidas em razão de um propósito específico, ao desenvolvimento de uma atividade econômica. Quando você está falando de uma empresa familiar, você, além dos conflitos empresariais, você às vezes tem conflitos internos no âmbito da família. Questões de sucessão, questões de gestão, de quem vai ser o gestor. Então, é um pouco mais complexo nesse sentido. Mas a situação ela é casuística. O que eu quero dizer com isso? Depende muito. Sim. Algumas empresas, mesmo no âmbito familiar, você tem internamente mecanismos
claros de sucessão. E aí, quando você tem esses mecanismos claros de sucessão, regimentalmente estabelecidos, a coisa fica mais fácil de administrar. Quando você não tem, então aí você gera um conflito interno, quer dizer, aquele ânimos de permanecer unido em razão do propósito comum, às vezes ele gera um conflito interno, uma briga interna e que, obviamente, desestrutura... Briga até de vaidades, de né, vaidades, enfim, e desestrutura a entidade empresarial. Então, dentro dessa perspectiva, muitas vezes se procura um administrador não sócio, que é a figura que como você colocou aqui, do CEO, né? Então, é bem comum hoje em dia, principalmente nas empresas um pouco mais estruturadas, empresas um pouco maiores, de médio porte para grande porte, que contemplem, né, a possibilidade de se contratar um gestor daquela empresa que não faça parte do quadro societário, que tenha uma visão além, né, dos próprios sócios que estejam ali dentro. Aí sim você cria uma possibilidade de uma profissionalização dessa gestão. Não que, às vezes, eu não estou querendo dizer com isso que uma empresa que é gerida por um sócio, principalmente dentro de uma empresa familiar, que ela vai ser mal sucedida. Mas, às vezes, a solução mais pragmática, quando possível, é a contratação de um gestor, né, um administrador não sócio. Alheio ao grupo familiar, Alheio ao grupo familiar, que vai se focar justamente no interesse da empresa e não necessariamente dos sócios. Exatamente, porque assim, eu já vi muita briga interna familiar de empresas e se não houver, como você falou, né, toda essa estruturação em prol daquela pessoa jurídica, porque eles ficam pensando nas pessoas físicas, mas existe o desenvolvimento de uma atividade em prol daquela terceira pessoa, que é a pessoa jurídica, né? Exatamente. Eu acho até, quando eu falo de direito empresarial, eu gosto até de dizer o seguinte: a gente precisa separar a pessoa da empresa da pessoa dos sócios, tá certo? Quem é empresário é a pessoa jurídica, é a sociedade. Obviamente que ela desenvolve suas atividades através de mãos humanas, dos sócios ou desse gestor não sócio, né, desse administrador não sócio. E muitas vezes, Adriana, a crise empresarial não é uma crise necessariamente financeira. E aí é onde entra o advogado empresarialista. Ele construir esses documentos, aí eu volto a falar, de documentos internos, um contrato social muito bem redigido, um contrato social ou então um acordo de sócios que venha tratar dessas situações de litígio, a questão de retirada, a apuração de haveres, a forma de apuração de haveres. Isso tudo é muito importante. É um pragmatismo empresarial que tenta antever os problemas. E, ao antever o problema, já está traçado naquele documento interno da empresa qual a solução que precisa ser tomada. Ai, doutor, realmente tem muita empresa padecendo por falta desse entendimento de que precisa estar no papel, as coisas bem redigidas, bem amarradas, bem formalizadas. Agora eu quero fazer uma pergunta, agora eu vou sair um pouco do script, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Com relação à administração entre os sócios, suponhamos que nós estamos falando de empresa familiar e dentro dessa empresa familiar existem sócios que estão fora do grupo familiar. E o sócio minoritário, me diga, por exemplo, o sócio minoritário, ele tem efetivamente participação, ele tem voz, ele tem voto, ele pode decidir, ele tem que tomar conhecimento do que está acontecendo no seio da empresa. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse programa será ouvido por algumas empresas administrada por família. Eu lhe garanto que eles vão ouvir e o senhor vai dar o recado para eles. Por isso que eu quero que o senhor fale sobre isso. A legislação, a depender de que tipo societário, ela tem uma tratativa de sócio minoritário em perspectivas diferentes. Por exemplo, se você pega a lei das sociedades anônimas,
ela traz algumas prerrogativas, como voto múltiplo, algumas coisas, mas que são coisas mais complexas e é bem específico para a sociedade anônima. Limitada. A sociedade limitada, a participação do sócio minoritário, salvo se tiver uma disposição expressa diferente em contrato, ela fica mais adstrita justamente à participação do capital social. Não obstante isso, pode o administrador ser um sócio minoritário, né? Agora, a tomada de decisões geralmente é assemblear, né? De forma coletiva, pelo menos naqueles casos mais complexos que a própria legislação estipula, e aí cabe aí um entendimento interno. É uma questão muito complexa, sabe, Adriana? Isso aí, muitas vezes, a gente se depara com algumas situações que são irreversíveis e a empresa ela tendo que ser dissolvida, pelo menos parcialmente, não a dissolução total. Então, é muito comum, e eu já participei de algumas operações desse jeito, de fazer, por exemplo, cisão de empresas. Tá? Recentemente, aqui no estado vizinho do Maranhão, a gente está cuidando de um caso bem complexo de uma cisão parcial de uma empresa, de empreendimentos imobiliários e de alguns outros setores aí do comércio. Porque justamente nessa situação de sucessão empresarial familiar, se chegou a um entendimento que era impossível a continuidade em conjunto daquelas pessoas que sucederam a empresa. E aí o papel do advogado empresarialista é mostrar os caminhos menos gravosos para que se resolva esse conflito. Então, uma operação societária, uma aquisição de cotas por terceiros, né? Uma dissolução parcial, uma cisão, né? Uma redução de capital social, uma liquidação, enfim, você tem caminhos para poder se fazer esse ajuste. Muito tá? obrigada, doutor. Então, basicamente esse o nosso papel. Agradeço. E aí eu queria que o senhor falasse sobre o que significa essa reorganização e a reestruturação empresarial. O que é que difere uma coisa da outra? Quando a gente fala de reestruturação empresarial, a gente sempre leva para um cenário de crise. Mas aí eu volto a dizer, geralmente a crise, a gente pensa que está se falando de um padecimento econômico-financeiro da empresa, e muitas vezes não é. Quando você fala de um cenário de crise econômica, falimentar, aí você está falando de mecanismos que você tem para poder superar essa crise via um processo de recuperação judicial ou extrajudicial, ou mesmo a falência. Ou até mesmo outros caminhos, como a gente apontou aqui. Mas essa questão de reorganização da empresa, veja, a atividade empresarial é uma atividade dinâmica. A atividade empresarial é uma atividade dinâmica e a perspectiva que se tem com o desenvolvimento de uma atividade econômica é que aquela empresa cresça. E, ao crescer, ela precisa também modificar a sua estrutura jurídica. Ela precisa modernizar essa estrutura jurídica. Sim. Ela precisa ter uma outra estruturação. Vou te dar um exemplo. O que é que já passou pelo escritório? Uma empresa que ela estava crescendo rápido, só que, através de uma estrutura de uma sociedade limitada, ela não conseguia ter acesso a um capital suficiente para poder fazer novos investimentos. Abrir um outro parque industrial, alguma coisa nesse sentido. O que é que a gente fez? Uma transformação dessa empresa para uma sociedade anônima de capital aberto. Aí, quando você tem uma sociedade anônima de capital aberto, você tem uma injeção de capital, de investimentos, e aí você criou uma modificação, uma reorganização daquela empresa para que ela pudesse expandir. E aí essa reestruturação passou necessariamente também por uma vinda de um administrador não sócio, enfim. Então, são estruturas jurídicas que são modificadas através do desempenho dessa empresa. Então, essa reorganização ela passa muito em função também do aspecto do desenvolvimento. Como também pode acontecer o contrário. Sim. Uma empresa... Por exemplo, eu acabei de falar aqui que a gente já fez alguma estruturação de cisão empresarial.
com a cisão, aquela determinada empresa, ela reduziu o seu porte. Menor. E aí, a gente também simplificou esses processos, fechou determinadas filiais, entendeu? Fez uma estruturação de enxugamento operacional e isso aí também a gente compreende como uma reorganização da empresa. Muito bem. Agora, eu não sei se enquadra o que eu vou falar dentro dessa reorganização ou reestruturação. Me perdoe, eu não sou especialista da área, o especialista aqui é o senhor. Mas eu sei que a NR1, ela saltou do recursos humanos e ela pulou no colo dos administradores da empresa, né? E agora é papel dos gestores tratar dessa questão da saúde, dos colaboradores, dos seus trabalhadores. E assim, como advogado desta área, especialista dessa área, doutor, qual é o papel que ou vocês não têm essa missão também de ajudar as empresas a conciliar mais esse ônus sobre as costas e sobre o lombo dos empresários? Adriana, quando a gente fala de advocacia empresarial, além da matéria empresarial propriamente dita, as relações jurídicas empresariais, ela perpassa por várias outras disciplinas jurídicas, né? Sim. Então, ela não deixa de ser interdisciplinar. O que a gente tenta sempre, e nas reuniões que a gente faz com os nossos clientes, é justamente trazer para eles a visão de que a empresa ela tem uma função social também. Sim, sim. E uma responsabilidade social. Uma responsabilidade com seus empregados, uma responsabilidade com o público que consome, uma responsabilidade, inclusive com o Estado no que diz respeito... Fiscal, né? Exatamente, a responsabilidade fiscal. Mostrando para ele que o conjunto normativo ele está se aperfeiçoando nesse sentido. Uhum. Então, essa conscientização do empresário, nessa modificação legislativa, a gente sempre coloca também, né? E aí o escritório ele é segmentado, tem alguns advogados que são mais especializados nas relações trabalhistas. A minha parte é mais societária e empresarial propriamente dita, contratual. Uhum. A gente sempre tenta fazer um roteiro, tá certo? Para nessas reuniões a gente trazer novos posicionamentos e esclarecimentos para que o gestor fique bem ciente do seu papel. Muito bem, e é verdade. Agora a responsabilidade é do gestor da empresa, porque ele será fiscalizado, ele será cobrado. E antes ele delegava essa função de cuidar dos trabalhadores justamente com a CIPA, que agora acrescentou mais um A, né? Mas aí justamente... Aí mergulhamos no direito empresarial novamente. Uhum. Compliance, governança e integridade, né? Exatamente. Então, o compliance, ele precisa... A função dele é justamente antever essas situações e estruturar a empresa e o administrador da empresa justamente para que eles consigam enfrentar essas situações sem, vamos dizer assim, nenhuma surpresa ou dissabor lá na frente. Muito bem. Agora eu quero falar de algo que de fato transformou o Piauí. Piauí saiu de um cenário de desconhecimento nacional para se tornar, se eu não me engano, eu vi, está com um mês, que o Piauí foi o 4º maior produtor de soja do Brasil, o estado do Piauí. Se eu não me engano, posso estar equivocada. Então, assim, esse crescimento absurdo que nós tivemos da questão do agronegócio, do crescimento imobiliário, e aí o papel do advogado, a importância do advogado empresarial nestes ramos, nestes negócios aí. Essa sua pergunta é fantástica e muito pertinente, porque, assim, eu acho que hoje é a maior dor que nós passamos no momento, a advocacia empresarial, é justamente em função da atividade do agronegócio. Por quê? A atividade do agronegócio, ela é relativamente nova. Nós estamos falando bem aqui de um cenário de desenvolvimento, um boom
da atividade do agronegócio Sim. do Piauí nos últimos, talvez, 30 anos. Isso, quando você fala de vida empresarial, é um negócio, um espaço muito curto. Então, é uma coisa muito recente. Então, você tinha uma atividade empresarial aqui no Piauí as relações jurídicas muito precárias. E, obviamente, quando você começou a trazer outros grupos empresariais a trabalhar com produtos que são commodities, que são produtos que você faz a venda para o mercado internacional, você precisa de uma especialização. Então, o empresário local, ele precisou se adaptar às estruturas jurídicas, por exemplo, de multinacionais, se adaptar, por exemplo, a regras próprias de rastreabilidade daquele produto da soja, para saber se é transgênica ou não é, se aonde ela está sendo produzida, se aquela terra onde ela está sendo produzida é uma terra regularizada, enfim, há padrões internacionais que são impostos a essas relações. E ainda há uma certa resistência, por isso que eu estou falando que a dor do advogado é muito disso. Sim. Ainda existe uma certa resistência do empresariado local em fazer essa adaptação. Ela está acontecendo. Sim. É muito mais claro para aqueles empresários de fora que vieram desenvolver a atividade aqui. Sim. Porque eles já estavam acostumados com isso. Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, Paraná, do Centro-Oeste, Mato Grosso, tem muita gente que está desenvolvendo essa atividade aqui, então é uma realidade mais próxima deles. Sim. Agora, o piauiense, o empresário piauiense, ele está se reestruturando e está indo bem. Está indo bem, mas é um processo... Está sofrendo mindset. Exatamente. É um processo adaptativo. Eles precisam saber que não dá para se trabalhar neste cenário, nesse mundo empresarial... De maneira amadorística, De maneira amadorística. É verdade, É justamente doutor. isso. Muito bem. E o Piauí, agora sim, quando a gente vê que, de fato, o agronegócio é um boom, o empreendimento imobiliário também é um boom no Piauí, isso é um fato. Agora, quando chegam questões jurídicas e a gente se volta para o judiciário piauiense, nós temos, doutor, um judiciário que seja especializado, que abarque essas causas, que seja departamentalizado, ou está tudo num saco só, sendo, sabe, o juiz que faz, como aquela função delegada, né? Entendi. Em que o juiz lá da comarca do interior, ele faz previdenciário, ele faz trabalhista, ele faz tudo. Como é que estão as varas aqui do judiciário piauiense com relação ao direito empresarial? É uma luta que a gente vem travando, a advocacia empresarial, os advogados empresarialistas, eles já têm trazido esse debate há muito tempo. E aí eu quero me reportar um cenário aí de basicamente 3 anos atrás, onde a gente, enquanto presidente da comissão à época, né, de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa, a gente organizou um congresso, Norte-Nordeste de Direito Empresarial, Muito bem. onde esse tema foi tratado, da necessidade de especialização das varas em matéria empresarial. Adriana, essa discussão ela já vem sendo tratada há algum tempo. A OAB, lá atrás, ela teve essa iniciativa, a gente tem até provocado com alguns colegas que estão dentro dessa gestão para poder se retomar essa discussão, porque é um caminho natural. Quando você tem demandas especializadas, você tem a criação de varas especializadas. Óbvio. Assim você tem vara de registro público, assim você tem vara agrária, assim você tem vara sucessões, vara de família. E há uma necessidade de uma especialização de um juízo empresarial. Por quê? Porque são relações jurídicas específicas. Você precisa ter, no enfrentamento de um processo judicial, um juiz que saiba tratar com contratos de parcerias empresariais, um contrato
é de distribuição, um contrato de franquia, um contrato de factoring, um contrato de representação. Você precisa que esse juízo ele saiba tratar sobre um processo de falência, sobre um processo de recuperação de empresas. Então, é uma matéria extremamente específica. E essa especialização, ela é necessária. O juiz que ele não é especialista, ele sofre muito com relação a isso e, por conseguinte, a própria parte, o jurisdicionado, ele também sofre com isso. Com certeza. A morosidade para poder ter uma resolução a contento, uma decisão acertada tecnicamente. Então, assim, há muito tempo a gente levou lá para o Tribunal de Justiça uma provocação da criação de uma vara privativa. O que seria essa vara privativa? Você pegaria uma daquelas varas, por exemplo, uma vara civil, destacaria um magistrado para poder receber essas demandas, principalmente um que tivesse uma aptidão maior, para que se fosse canalizado esses processos para um magistrado mais expert, especializado nessa matéria. Sim. Assim você teria, sem custo, não era a criação de uma nova vara. Sim. Apenas uma reorganização interna. Uma reorganização interna e uma especialização daquela vara para poder tratar de matérias empresariais. Eu acho que se isso fosse adiante, e a ideia foi bem recebida por alguns desembargadores que eu tive a oportunidade de conversar, ela foi muito bem recebida. Eu acho que está precisando só da gente retomar essa discussão, porque isso é de suma importância para a gente. Às vezes a gente se depara, eu já vi alguns magistrados falando, doutor, a matéria é nova para mim, eu vou ter que estudar para poder tomar essa decisão. E esse estudar para tomar uma decisão demora. Sim. Então, reflete diretamente na prestação jurisdicional. Muito bem, doutor. Olha, às vezes a gente está falando coisas... E eu quero aqui confessar, né, que como a gente muitas vezes precisa ter essa conversa mais próxima com todas essas áreas do direito, porque não tem como a gente fugir. A nossa realidade precisa desse tipo de conhecimento, né? Empreender precisa investir, negociar, administrar, comercializar. Tudo isso precisa desse olhar específico do advogado empresarialista, né? Até o nome, gente, é diferente. Eu só chamava advogado empresarial. Mas, enfim, doutor, eu queria que o senhor, para a gente finalizar, nós estamos nos minutos finais, eu queria que o senhor finalizasse falando para a gente qual é o futuro dessa advocacia empresarial no Piauí. O que é que o senhor vê, o que é que o senhor acha? Tem muitos advogados se especializando nessa área, tem gente procurando essa área. E eu não estou falando do tributário necessariamente, não. Estou falando do empresarial mesmo. Eu acho, Adriana, eu costumo dizer, inclusive quando eu lecionava, já tem um certo tempo que eu parei a sala de aula da graduação e pós-graduação, mas quando eu lecionava, eu sempre falava o seguinte... principalmente para aqueles advogados que estavam se especializando em direito empresarial. O campo é fértil. O campo é fértil principalmente, acabei de falar aqui, você está tendo uma mudança da perspectiva de mentalidade. O mindset está mudando do empresarial, do empresariado piauiense, e ele está começando a entender que até mesmo quando ele vai ter acesso a um crédito, ele precisa saber... Se aquela cédula de crédito bancária, se ela está dentro dos aspectos de legalidade perfeita, se está obedecendo às normativas, enfim, ele precisa entender num determinado contrato qual o impacto, se aquela relação ela vai ter um impacto consumerista ou é puramente civil empresarial. Ele vai precisar fazer um alicerce que dê uma segurança jurídica para poder tratar com empresas que, por exemplo, exigem dele uma mínima organização em termos de compliance. Então, tudo isso eu estou falando bem aqui do campo extrajudicial. Então, é uma atuação administrativa do advogado. Uma seara grande. É uma seara enorme, imensa, fora a parte judicial que ainda é inevitável em algumas circunstâncias, né? Então, existe a possibilidade de se especializar. Você pode fazer uma especialização somente para a parte societária. Existe campo para isso, tá certo? A questão contratual,
a questão falimentar, principalmente fora do âmbito dessa reorganização do próprio negócio, os fluxos empresariais, procedimentos internos, proteção do empresário, tudo isso é um campo muito fértil para o advogado empresarial. Gente, que maravilha, né? Foi uma aula de direito empresarial. Professor Fábio, você já disse que é professor, né? Então, nós tivemos uma aula e, de fato, eu acredito que a advocacia piauiense ganha muito com o seu conhecimento, com a sua informação, com o seu conteúdo. E nós aqui do Direito Hoje, podcast Direito Hoje, te convida a nos seguir lá no Spotify, no YouTube, acompanhe as nossas matérias. São matérias importantíssimas para o crescimento, principalmente daqueles que estão mirando uma advocacia mais especializada, uma advocacia mais técnica. É necessário, tá? Então, professor Fábio, eu só quero lhe agradecer profundamente. Eu aprendi muito com você, viu? Mas eu também posso lhe dar uma aula de direito previdenciário, viu? Ah, com certeza. Mas eu amei aprender muitas coisas com você nessa tarde. Só te agradecer e queria que você desse sua palavra final nesse nosso podcast. Adriana, só agradecer o convite. A gente já tem uma parceria aí com a Direito Hoje de longas datas. A gente sempre atua escrevendo alguns artigos, trazendo, né, essas atualizações, principalmente na seara empresarial, e a participação desse podcast, eu acho que é de suma importância. O direito empresarial, ele é um direito, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas é um direito diferente, é um direito específico e é um direito que regulamenta as relações econômicas, né? E eu costumo dizer que empresa é a mola matriz da economia. Sim. Então, dentro dessa sistemática, eu acho que é importante a gente compreender o papel do advogado empresarialista. Então, os empresários, os advogados, eles precisam estar bem conectados dentro dessa mentalidade de que a assessoria jurídica empresarial, ela não é somente para o contencioso, ela é preventiva e cada dia mais vai evoluir nesse sentido. Ai, muito obrigada, professor. Nós aqui da Direito Hoje, que agradecemos a sua presença e toda a sua instrumentalidade em falar desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos aqui com o professor William Maza e ele vai trazer uma novidade especial para nós, advogados, estudantes de direito, e é imperdível. Eu já fiz a minha inscrição, está no pré-lançamento, mas você acha que eu vou ficar de fora? Jamais, queridos. Então, eu convido vocês para a Expedição Direito Hoje. E ele está com uma palavra para explicar bem direitinho para vocês como é que vocês fazem essa inscrição e como é que a gente vai conhecer os tribunais superiores em Brasília. Bem, Adriana, é um prazer estar aqui novamente com esse grupo do Direito Hoje, falando um pouquinho sobre o que eu considero um dos maiores projetos aqui no Piauí nos últimos tempos. Eu tenho mais de 30 anos como professor, lecionando, e já teve vários projetos bons aqui para o Piauí. Mas esse da expedição jurídica eu considero um dos projetos mais inclusivos, mais importante para a comunidade jurídica como um todo. O que é que seria a expedição? Essa é a nossa segunda expedição jurídica Direito Hoje para os tribunais superiores. É uma expedição, uma excursão onde nós vamos reunir alunos, professores, advogados e quem se interessar de uma maneira geral, até porque a visita aos tribunais superiores é uma visita que é cultural e importante para toda a comunidade, vamos dizer, toda a comunidade de uma forma geral. Então, essa é uma expedição que nós vamos para os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, o STJ, Ministério Público, e vamos incluir algumas outras visitações. E não é somente uma visita, não é só conhecer o tribunal, mas a gente participa, como houve no ano passado, visitações e participações efetivas nas plenárias
dos tribunais e nas visitas culturais dentro do próprio tribunal, porque todo tribunal, Adriana, ele tem um memorial, Sim. que é aquela história do tribunal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um memorial muito bonito, contando todas as histórias da democracia, eleitoral, né? das conquistas democráticas que nós tivemos. Sim. O Tribunal Superior do Trabalho também é um memorial muito bonito, que nós passamos algum tempo visitando. Então, assim, é uma expedição que deu muito certo, foi a primeira no ano passado. Agora nós temos a previsão para setembro desse ano. Ai, que As legal. inscrições já estão abertas. Nós estamos fazendo uma pré-inscrição, não dá para ir todo mundo, então é limitado. E o interessante é que dentro dessas expedições, que é importante também para o profissional, a emissão de certificados, carga horária. Então, os alunos que necessitam de carga horária, os profissionais que, de certa forma, vão ter aquele no seu diploma, vão ter no seu histórico a visita aos tribunais. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele emite lá seu certificado de participação, de visitação. E nós fizemos também, que foi muito interessante, não só a parte jurídica, mas nós fizemos algumas visitas também aos museus lá em Brasília. Então, é recheada de novidades. Agora, esse ano vai vir recheada de novidades. É um banho de cultura jurídica, né, doutor? Não deixa de ser, porque você vai ter, assim, uma experiência junto aos tribunais superiores, porque muitos advogados, apesar de ter processos junto a esses tribunais, sequer os conhecem. Que é o meu caso em particular, né? Eu nunca fui a Brasília, apesar de ter vários e vários processos no STJ e no STF, mas nunca tive o privilégio de ir lá despachar pessoalmente. Então, assim, eu fiz questão de estar presente nessa segunda expedição. A primeira eu gostaria de ter ido, mas não deu para ir. Então, assim, eu acredito que quem puder ir, quem puder se inscrever de maneira mais célere possível, né, já que as vagas são limitadas, é bom se inscrever porque você sai na frente de muitos advogados quando você estiver exercendo plenamente a advocacia, né? E conhecendo esse lado mais íntimo desses tribunais. Algo... Como você disse, essa também é um ponto importantíssimo, porque muitos advogados não conhecem. Hoje, virtual, você consegue fazer tudo daqui, Sim. não é? Mas tem a importância de você necessitar de despachar com algum ministro, então é bom você conhecer... E eu vou aproveitar. Exatamente, a rotina deles, dos ministros. Sim. A gente verifica, vivencia essa rotina. E teve um ponto muito importante, Adriana, que eu esqueci de mencionar, foi a visita aos gabinetes. Então, nós conseguimos, e esse ano vai ter de novo, a conversa personalizada com os ministros. Então, nós visitamos o gabinete do ministro Cássio Nunes, que abriu as portas para a gente. E nessa visitação, como a gente está vendo aí no telão, na TV, nessa visitação foi interessante porque, imagine os alunos, os profissionais poder questionar, ele contar um pouquinho da história, a vivência dele, fugir um pouco daquelas decisões que a gente só assiste na TV Justiça e na TV de uma maneira geral, mas você poder bater esse bate-papo. Então, nós visitamos o gabinete do ministro Cássio, no Supremo Tribunal. No TST, nós visitamos o gabinete da Liana Scheibe, da ministra Liana Scheibe, nos recebeu muito bem, também tomamos um cafezinho lá. E também do Carlos Brandão, lá no STJ. E esse ano, quem sabe, a gente consiga mais esses contatos de uma forma mais próxima. Então, é uma experiência gigantesca, importante para os alunos, profissionais, advogados, porque além da parte técnica, né, tem aquela parte emocional, porque, na verdade, é uma emoção você vivenciar isso. É uma experiência. É uma experiência emocionante, não só para a carreira profissional, mas inesquecível. Sim, sim. Eu digo assim, porque foi muito bom. Nós visitamos também o Congresso, então, assim, todos os poderes nós tramitamos lá nessa expedição. E terá, de novo, essa segunda edição, e a tendência é que isso fixe como uma rotina dentro de um projeto anual. Que bom, que bom. Então,
A gente só tem a agradecer ao professor William Maza e também aos mentores dessa expedição, porque realmente, como você falou, né, é algo que de diversos projetos já surgiram, mas nenhum com essa profundidade de ligar o profissional do direito a esses tribunais superiores. O tempo que a gente leva, quando a gente estava organizando, junto com o Valmir, coordenando, que coordena a equipe lá do Direito Hoje, a gente viu que muitas universidades, algumas fora do Piauí, no Piauí não vi nenhuma assim que chegou a fazer, mas algumas fazem mais um dia, porque lá eles têm mais proximidade, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, eles vão, aí passa um dia, volta, ou no máximo um dia dorme e volta. A nossa não, é uma expedição que é intensivo, 3 dias, às vezes até 4, para poder dar tempo e fazer essas visitações todas. Muito bom, professor. Então fica aí a chamada para que as pessoas possam se inscrever. E quem quiser já começar a fazer uma pré-inscrição, porque as vagas são limitadas, eu vou disponibilizar meu WhatsApp. Aí você pode mandar uma mensagem, a gente faz a pré-inscrição e tira algumas dúvidas necessárias que vocês já tenham. Aguardamos vocês lá, viu, pessoal?